Deixa eu só organizar aqui para que a gente possa entrar na mensagem de hoje. Pronto, está tudo preparado para que a gente possa ser ministrado. Bom, meus irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir. O que é ouvir? Pergunta para o irmão do lado, pergunta para ele o que é ouvir. Porque esta é uma pergunta importante, o que é ouvir? Ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é dar ouvidos. Ouvir é escutar e fazer. Escutar e obedecer. Escutar e praticar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, tem pessoas que vão ao médico, pegam a receita, compram o remédio, mas não tomam os remédios que foram receitados e não seguem a orientação do médico. Escutou, mas não ouviu. Porque quem ouve, quem dá ouvidos faz aquilo que foi falado. Tem pessoas que falam assim, em 2025 eles falaram assim, esse ano eu vou emagrecer. Foi lá no nutricionista, pegou com o nutricionista uma dieta, só que a pessoa ouviu a instrução do nutricionista, levou a receita para casa, mas não seguiu a dieta. Escutou, mas não ouviu, porque quem ouve faz, quem ouve pratica, quem ouve obedece. Tem pessoas que também dizem assim, eu vou entrar na academia, só que chega na academia no primeiro dia, o instrutor dá toda a instrução do que a pessoa deve fazer, quantos dias precisa ir, quais os exercícios que deve fazer, aí a pessoa não vai direito, o dia que vai ela fala assim, desse exercício eu não gosto, eu vou pular, aí todo dia pula 2, 3, 4 exercício, e quando passa ali um mês, não perdeu peso, não está fortinho, fala assim, esse negócio de academia não funciona. Não é que não funciona, é porque não seguiu a instrução, escutou, mas não ouviu. Mas a palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, como foi definido. Ouvir o que é? Muito mais do que escutar. Ouvir é dar ouvidos, ouvir é fazer, ouvir é praticar. Olha que interessante, quando você lê a sua Bíblia, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, João recebe a revelação do Senhor Jesus, e através do João, Jesus envia cartas para as 7 igrejas da Ásia, que são conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. E quando João, orientado por Jesus, escreve as cartas para enviar em nome do Senhor às 7 igrejas, é interessante que em cada uma das cartas, Jesus exortava, Jesus orientava, Jesus corrigia, Jesus ensinava, como tem acontecido com a gente aqui nesses 11 dias até hoje, e está acontecendo hoje também na mensagem. Mas no final de cada uma das 7 cartas, Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não foi apenas no versículo que a gente leu de Apocalipse 2:7, mas no final de cada uma das 7 cartas, depois de exortar, de ensinar, de corrigir, de orientar, Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então perceba que Jesus dava a orientação, Jesus dava a direção, Jesus dava o ensinamento, Ele trazia a correção, Ele trazia a exortação, Ele dizia para cada uma das igrejas, olha, nisso vocês estão de parabéns, continua, mas nisso aqui, vocês não estão muito bem, vocês precisam corrigir isso, conserta isso aqui, faz isso diferente. Jesus vinha em cada carta para cada igreja, dando a instrução, a direção, a correção, mostrando o caminho. Ele falava o que era para fazer e o que não era para fazer, mas no final de cada uma das cartas ele dizia,
Vamos lá comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque você acredita que existem pessoas e igrejas que, apesar de receberem a orientação, a direção clara do Senhor Jesus, através da sua palavra, ou escutam, mas não dão ouvidos, escutam, mas não praticam, escutam, mas não obedecem. E o que Jesus estava querendo dizer no final de cada uma das cartas do Apocalipse é: façam o que eu estou dizendo, não apenas ouçam, mas deem ouvidos, escutem, pratiquem, corrijam o que eu estou mandando corrigir, consertem o que eu estou mandando consertar, e siga o caminho que eu estou mandando seguir. Quem está entendendo, diz um amém bem forte. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, olha que interessante, porque tem pessoas que escutam, mas não dão ouvidos. O Tiago escreveu assim, vê comigo, vamos lá comigo toda a igreja, bem forte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Deixa aí, não tira não. Olha aqui que o Tiago escreveu: não basta apenas ouvir. Quando a gente ouvir a palavra, depois que ouvir, nós temos que dar um passo seguinte. E qual que é o próximo passo após ouvir a palavra? É cumprir a palavra, é obedecer a palavra, é fazer aquilo que foi falado na palavra de Deus. Então ele diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Não fica só escutando, mas faz o que você escutou. Porque se você vem na igreja o ano inteiro, se você vem na igreja os 12 dias de clamor, escuta, mas não pratica o que você escutou, Tiago falou que você está fazendo o quê? Enganando-se a si mesmo. Se você vem os 12 dias e você não pratica, não põe em prática o que você escutou aqui, você perdeu o seu tempo, você se enganou, você se iludiu, você mentiu para você mesmo. Então sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Lucas 6,46, Jesus dá uma palavra muito dura. Olha aqui que Jesus diz, Lucas 6,46, Jesus diz assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor? Deixa eu perguntar, Jesus é teu Senhor? Sim ou não? Então levanta a mão direita bem alto e fala assim: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não senti muita firmeza, fala bem forte: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aí Jesus olha para mim e para você, depois de falarmos isso com tanta força, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vocês dizem que eu sou Senhor de vocês, como eu e vocês falamos agora. Vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas quando eu falo, vocês escutam, mas não dão ouvidos. Vocês escutam, mas não fazem o que eu digo. Jesus está perguntando: por que vocês dizem que eu sou Senhor e não fazem o que eu digo? Pergunta por mão do lado assim: você tem feito o que Jesus está mandando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então olhe para o pastor, nesses 12 dias, nós ouvimos palavras poderosas, sim ou não? O Espírito Santo falou aos nossos corações. Por exemplo, no primeiro dia, lá no dia 11, domingo, no culto da Santa Ceia, Deus usou o pastor Wagner para dizer que nós temos que dar prioridade a Deus e dar prioridade à obra de Deus. Baseado lá em Ageu, nós aprendemos, nós ouvimos do Senhor, que se nós desprezamos as coisas de Deus, Deus despreza as nossas. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando cuidamos das coisas de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus, quando Deus se torna prioridade, Deus cuida de tudo nas nossas vidas. Foi isso que nós ouvimos no primeiro dia. Quem está lembrado disso? Então é um caminho que ele está dando. Quer construir o ano de vitória? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você escutou, você escutou, mas o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Senhor diz à igreja, ou seja, pratica, faz aquilo que você ouviu. Então você ouviu que você tem que Deus tem que ser prioridade, as coisas de Deus tem que ser prioridade, a obra de Deus tem que ser prioridade, e quando nós nos damos para Deus, Ele se dá para nós. Então faz, porque senão Tiago falou que você está enganando você mesmo. Que mais? No segundo dia veio o bispo Tércio. É lógico que eu não tenho como falar a mensagem inteira de todo mundo, é só um pontinho de cada mensagem. Mas o bispo Tércio, ele falou sobre o altar escondido e o altar que todo mundo via. E ele usou essa figura para dizer que nós fomos chamados pelo Espírito Santo para buscar comunhão com Deus no secreto. E ele disse que as vitórias, as conquistas, as bênçãos que todo mundo vê, as bênçãos que aparecem, as vitórias que aparecem aos olhos de todos, é resultado, é consequência, é fruto dos momentos secretos, dos momentos particulares em oração e em comunhão com o Senhor. E através do bispo Tércio nós fomos chamados para o lugar secreto com o Senhor todos os dias. E Deus falou através do bispo: você quer construir vitórias grandiosas em 2026? Busca o Senhor no secreto, no particular. E naquela passagem lá de Mateus, quando Jesus fala: entra no teu quarto e fecha a porta, lá está escrito assim: porque o Deus que te vê no secreto vai te recompensar publicamente. Ou seja, a bênção que todo mundo vai ver na tua vida em 2026 vai ser fruto, vai ser resultado da sua busca no secreto e no particular, que ninguém vê, só Deus vê. Quem está entendendo? Agora, se você vai entrar no quarto e fechar a porta e falar com Deus, ou não, é a sua resposta, se você só está escutando, ou se você está dando ouvidos, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se passar o ano inteiro, você não entrar no quarto, não trancar a porta, não buscar um particular com Deus todos os dias, você só escutou, mas não deu ouvido. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tá ouvindo a voz do Senhor? Então, com a mão levantada, diga assim: eu vou fazer, eu vou praticar o que Deus tem falado comigo. No terceiro dia veio a pastora Rose, e dentre outras coisas, ela ensinou para a gente que para construirmos o ano de bênçãos e vitórias, nós precisamos escolher e decidir sermos fiéis ao Senhor. É uma escolha e uma decisão, ser fiéis ao Senhor. Ela falou sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego, que escolheram a fidelidade ao Senhor, mesmo diante da fornalha do fogo ardente, mesmo diante da morte eminente, eles escolheram a fidelidade ao Senhor, e porque eles escolheram o caminho da fidelidade, Deus os fez prosperar na terra da escravidão. Se no lugar mais improvável, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram abençoados e bem-sucedidos, porque escolheram o caminho da fidelidade, o que Deus falou com a gente através da pastora Rose é isso: em 2026, escolha o caminho da fidelidade, eu vou fazer o seu ano de bênção, de vitória, e você vai ser bem-sucedido e bem-sucedida, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não basta você escutar que tem que ser fiel, você tem que ouvir. E o que é ouvir? É praticar aquilo que escutou. Fala: eu vou ser fiel. Custe o que custar, eu vou ser fiel. Glória a Deus. E aí, depois da pastora Rose, baseado na atitude de Maria, que derramou aquele óleo, aquele bálsamo, aquele unguento sobre o Senhor Jesus, a pastora Kátia falou sobre intimidade com o Senhor. Quem é Jesus para você? Foi a pergunta. Qual lugar que Jesus ocupa em tua vida? E usada pelo Senhor, a pastora Kátia falou sobre entregarmos ao Senhor o que nos custa.
de darmos a Ele uma oferta extravagante. Eu ouvi essa palavra e tocou o meu coração. Não entregarmos para o Senhor qualquer coisa, mas seguindo o exemplo da Maria, entregarmos ao Senhor uma oferta extravagante. E ela não estava falando só de uma oferta financeira em si, mas da entrega do nosso tempo, dos nossos talentos e das nossas vidas como um bálsamo precioso ao Senhor. E você vê que Deus tem falado com a gente. Então o Senhor trouxe através da pastora Cátia, a Maria pegou aquele perfume que era o trabalho de um ano e derramou no Senhor uma oferta extravagante, um culto extravagante, uma entrega extravagante. E o Senhor está querendo isso de mim, de você. Ele está dizendo, nesse ano, não dê para o Senhor meia boca, não dê algo para o Senhor de qualquer jeito, entrega o teu melhor, tanto a oferta financeira quanto o teu trabalho, o teu culto. Quando você vier fazer algo para Deus, faz o melhor, não deixe de fazer, porque quando você entregar o melhor, Deus vai dar o melhor dele para você. Quem crê, diga um glória a Deus bem forte. Aí veio a pastora Solange e trouxe uma mensagem que teve como tema, no colo do Pai. No colo do Pai. E ela, dentre outras coisas, neste culto nós fomos ministrados que no deserto onde tudo é escasso, no deserto onde tudo falta, no deserto nós temos a oportunidade de desfrutarmos de uma profunda intimidade com Deus. Ela havia falando sobre o deserto, leio até um versículo onde a Bíblia dizia que foi no deserto que Deus carregou o povo no colo. E ela dizia que o deserto, ainda que seja escasso de tudo, lá no deserto onde não tem nada, tem a presença de Deus. Talvez você esteja num deserto, o Senhor usava a pastora para dizer, talvez você esteja passando num deserto, mas você não está sozinho, o Senhor está lá. E não se preocupa, que no deserto você descobre que quando acabam as tuas forças, o Senhor te carrega no colo. Você pode dizer um glória a Deus bem forte. E é na intimidade do deserto que descobrimos que Deus nos carrega no colo. Fala comigo, é na intimidade do deserto que descobrimos que Deus nos carrega no colo. Aí veio o pastor Marcos Rodrigues e, dentre outras coisas, ele declarou que é o sacerdote que libera o pão, que na mensagem que ele pregou simboliza as bênçãos dos céus. Ele diziam que eram 12 pães, ou seja, bênçãos para os 12 meses. Foi profetizado que tem 12 pães, tem bênção para cada um dos 12 meses, e ele estava dizendo que esta bênção vai ser liberada pelo sacerdote. Então, quando os pastores estiverem pregando do altar, seja eu ou qualquer um dos nossos pastores da nossa equipe, e que eles levantarem as mãos e ministrarem uma bênção, você recebe, porque é do sacerdote que vem o pão para a sua vida. Tem bênção de janeiro a dezembro. Diga bem forte, eu creio. Dá um glória a Deus e mais uma vez aplaude o Senhor com alegria. Olha quantas coisas Deus está falando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor Francisco, para nos alertar, Deus usou o pastor Francisco para nos alertar que muitos vivem correndo, vivem com muitos compromissos, com muitas responsabilidades. Nós estamos ocupados demais e não temos tempo para Deus, não temos tempo para as coisas de Deus, não temos tempo sequer para congregar direito. Então ele nos fez um alerta: a nossa vida é como um sopro. O pastor foi muito enfático nisso, a nossa vida é como um sopro. E ele mencionou que eu fui pregar lá, e ele mostrou para mim, quando eu estava indo embora, ele foi me acompanhar até o carro, e um menino passou correndo com a moto para lá, estourando a moto, voltou para cá, e ele falou: está vendo esse menino? Esse menino estava preso, acabou de sair da prisão, ele era aqui da igreja, e ele precisa se acertar com Deus. Passado 4 dias, o menino estava onde? Sendo sepultado, porque perdeu a vida. A vida é um sopro. Um garoto de 20 anos, uma criança praticamente ainda, 20 anos,
a vida acabou para ele, e o pastor estava mostrando que a vida é um sopro, a qualquer momento a gente está muito ocupado, sem ter tempo para Deus, sem ter tempo para as coisas de Deus, sem ter tempo para fazer a obra de Deus, sem ter tempo para congregar. Ah não, amanhã, o mês que vem eu me organizo, o ano que vem eu volto, o ano que vem, e daqui a pouco o seu tempo acaba, porque a vida é como um sopro. E a palavra deste dia foi: tome uma atitude hoje. Eu poderia dizer: não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu poderia dizer a palavra do Senhor que diz que nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. Ou seja, enquanto nós temos vida, vamos servir a Deus, vamos buscar ao Senhor e vamos adorar ao Senhor. Diga comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí veio a pastora Sueli. A gente chegou na igreja, tinha uma mala aqui na frente, e a mala estava escrito o que na mala? Inferno, destino inferno. E a pastora Sueli, usada por Deus, ministrou. Que palavra! Não é porque é minha esposa que eu estou enchendo a bola dela não, mas que palavra foi ministrada no domingo? Céu ou inferno? Perguntava ela. Qual o seu destino? O que você está levando na sua bagagem que é dentro de você? O que você está carregando na tua bagagem que é dentro da tua vida? E por que essa pergunta? Porque a tua bagagem revela o teu destino. Fala para o irmão do teu lado: a tua bagagem revela o teu destino. E aí ela chamou uma pessoa que veio aqui, um homem bonito, chegou do lado dela aqui, e ajudou ela a tirar umas coisas de dentro da mala, e foi tirando um monte de coisa ruim: raiva, ódio, rancor, ressentimento, vingança, mentira, e foi tirando tudo aquilo que é bagagem de quem tem o destino para o inferno. Tira tudo isso, e que a tua bagagem só tem as coisas que vão te levar para o céu. Eu vou perguntar: qual é o teu destino? Você vai responder para mim: qual é o teu destino? Mais forte: qual é o teu destino? Mas a tua bagagem tem que revelar qual o destino que você está indo. O que tem na bagagem aí? O que tem aí? Coisas que te levam para o inferno ou que te leva para o céu? Palavra do Senhor para a gente pensar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha como Deus veio falando com a gente. E aí depois da pastora Sueli veio o pastor Eriel, e entre outras coisas ele disse: quem tem Jesus aqui? Ele disse: quem tem Jesus tem direção. O Senhor não nos chamou para ficarmos parados, porque quem para esfria, e nem para retrocedermos, porque quem anda para trás tropeça, disse ele. Mas o Senhor nos chamou para avançarmos, avante sem parar, correndo para o nosso alvo, que é Cristo Jesus o Senhor. Você pode dizer um glória a Deus? Aí veio o pastor João Neves. E o pastor João Neves, Deus usou o pastor João Neves para nos ministrar sobre a honra ao pastor. Porque quando honramos nosso pastor, Deus levanta pessoas para nos honrar, e o próprio Deus nos honra. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então nós começamos o domingo aprendendo que nós temos que honrar a Deus, honrar a casa de Deus, honrar a obra de Deus e as coisas de Deus. E depois Deus usou João para falar assim: também temos que honrar aqueles que fazem a obra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cada um escolhe o seu caminho. Tem um monte de crente que escolhe o caminho. Eu falo isso nas lives de oração, pastor Hildo. Tem muito crente que escolhe o caminho indicado por Satanás. Quer falar mal dos pastores, quer atacar os pastores, quer criticar os pastores, quer acreditar em qualquer coisa que falam sem saber que é verdade, e sai repostando e falando. Mas o que o Senhor está ensinando é que se você escolher o caminho da honra dos servos de Deus, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é ouvir? É fazer, é praticar o que Deus está falando. Depois do pastor João Neves, ontem o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, com seu jeito tranquilo, uma palavra gostosa, ele ministrou que nós precisamos entender qual o propósito,
Qual o projeto de Deus por trás de situações difíceis? Ele dizia que todos nós passamos por situações difíceis. Em 2026 nós vamos passar por situações difíceis. Mas o que ele quis ministrar, o que Deus quis falar com a gente é: não tenha medo das situações difíceis. Não se preocupe com as situações difíceis. Nós temos que entender que por trás de cada uma das situações difíceis tem um propósito de Deus, tem um projeto de Deus. Quando o povo de Israel foi parar naquele beco sem saída, o mar na frente, montanha de um lado, montanha no outro, e o exército de Faraó vindo atrás, não tendo para onde sair. Pastor Rogério disse assim: o povo estava lá, não por um acaso, não porque eles pegaram um caminho errado, mas porque Deus colocou eles ali. Eles foram andando no caminho da obediência e foram parar num beco de saída. Mas será que Deus errou? Não. Porque quando nós estamos numa situação difícil, nós precisamos entender que tem um propósito e um projeto de Deus. Tem um propósito e tem um projeto de Deus, pregava o pastor. E o que nós precisamos fazer é andar no caminho da obediência. Fala bem forte comigo: andar no caminho da obediência. E nós aprendemos ontem que quando caminhamos em obediência, ainda que apareça o mar na nossa frente, Deus abre o mar para termos um caminho para seguir. Você pode dizer um glória a Deus bem forte e aplaudir o Senhor com alegria? Então aplaude, glorifica, exalta o nome do Senhor. E eu preciso terminar esta palavra de hoje lendo dois textos para vocês. O primeiro está em João capítulo 14, versículo 21, enquanto eles colocam, eu quero perguntar: quem aqui ama Jesus? Deixa eu olhar de perto desse lado, deixa eu ver quem ama Jesus aqui. Deixa eu ver daquele lado lá, quem ama Jesus aqui? Deixa eu olhar lá nas redes sociais, eu estou vendo você aí. Quem ama Jesus aí? Dá um sinal para mim. Maravilha. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, em João 14, 21, Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os despreza, aquele que tem os meus, que ouve os meus mandamentos e esquece. Não, então vem comigo todo mundo. Aquele que tem os meus mandamentos e os, fala bem forte, e os guarda, este é o que me ama. Tem um monte de gente que bate no peito e fala: eu amo Jesus, mas não obedece Jesus. Bate no peito e fala: eu amo Jesus, mas não guarda a palavra de Jesus. Tem gente, pastora, que bate no peito e fala: eu amo Jesus. Os olhos até enche de lágrima quando a pessoa fala: eu amo Jesus, mas ele não faz o que Jesus manda. Então diz que ama, mas não ama, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece e os pratica, este é o que me ama. Nós ouvimos 12 mensagens com a de hoje. Se você ama Jesus, você vai colocar em prática aquilo que o Senhor falou no teu coração. Quem está entendendo, diga um glória a Deus bem forte. E eu quero terminar mencionando dois versículos para vocês, duas passagens. Eles vão colocar aí só para dar base. Mateus 7, a partir do versículo 24, Jesus falou assim, que o homem prudente, o homem sensato, é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. Mas aquele que ouve e não faz, aquele que ouve e não pratica, é insensato, é imprudente. Então tem muita gente que faz os 12 dias e não pratica nada. Jesus está dizendo, é igual construir a casa na areia. O insensato, o imprudente faz isso. Ele vem na igreja, ele vem nos 12 dias, seja presencialmente ou pelas redes sociais, ele escuta, mas não faz nada, não pratica. E quem é assim, Jesus disse que é insensato, é imprudente. Mas aquele que ouve e dá ouvidos, aquele que escuta a palavra e pratica, Jesus compara o homem prudente ao homem sensato que constrói sobre a rocha, e tudo que ele constrói permanece, porque é construído com a bênção do Senhor. Então neste ano nós vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, e eu quero terminar essa palavra com Deuteronômio 28, que muitos de vocês conhecem. Olha que interessante, Deuteronômio 28, eles vão colocar, quero começar com o versículo 15.
Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, fala assim, ó, se eu não der ouvidos à voz do Senhor. Ó, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não tiver o cuidado em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão o quê? Todas estas maldições e te alcançarão. Olha aqui que a palavra está dizendo. Se você ouve a palavra, se a sua escolha é ouvir a palavra de Deus e não praticar, é escutar a palavra de Deus e não fazer, Deus lhe encolhe a mão, e quem estende a mão é o diabo. Em vez de vir bênção, vai vir maldição. Diz que a maldição vai vir e vai te alcançar. Você vai tentar fugir da maldição, mas ela corre atrás de você e te alcança quando você ouve e não pratica a palavra de Deus. Mas coloca agora o versículo 1 para a gente terminar. Fica em pé no seu lugar. Olha só, Deuteronômio 28:1. Mas será que, vamos comigo bem forte, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem que ser bem forte, vamos lá. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. De novo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Continua. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Capricha agora. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Continua, bem forte, com toda a força. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pergunta para o irmão do teu lado: você vai desprezar ou você vai ouvir? Fala para ele: a escolha é sua. Escuta, Deus já deu o caminho para nós construirmos de janeiro a dezembro um ano de bênçãos e um ano de vitória. Deus já deu a palavra, já falou o que tem que fazer. Agora construir é uma escolha, uma decisão particular de cada um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ouvir não é só escutar, ouvir é fazer aquilo que Ele falou. Eu te desafio, pratica a palavra, faz esse propósito: eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou seguir o que Deus está falando, e você vai construir um ano abençoado. E quando chegar o final do ano, eu vou perguntar para você como foi. Você vai falar: foi uma bênção, foi o melhor ano da história da minha vida. Quem vai viver em 2026 o melhor ano da história da sua vida, dá um glória a Deus bem forte aí. Eu quero fazer um desafio antes de você entregar o seu projeto de vida aqui no altar. Quero que você pegue o seu projeto de vida na sua mão. Nós vamos orar hoje antes. Você vai entregar o projeto daqui a pouquinho, mas eu quero que você pegue o seu projeto na tua mão. Todo mundo pegou o projeto aí? Mostra para mim ver. Deixa eu ver desse lado aqui. Cadê o seu projeto de vida? Desse lado aqui, quem está com o projeto de vida? Então, o que eu quero... O que o Espírito Santo pôs no meu coração para mim pedir para a igreja fazer hoje, no último dia de clamor? Que você agora, por 2 minutos, 3 minutos, você coloque os seus joelhos no chão e clame pelo seu projeto nos pés do Senhor. Você pode fazer isso? Se você não puder se ajoelhar por alguma razão, então você ora sentado, ora em pé. Mas você que pode, coloque os teus joelhos no chão. Eu vou olhar aqui 2, 3 minutos e você vai orar. Fala com Deus sério sobre o teu projeto. Clama a Ele. E baseado em tudo que você ouviu, assume o compromisso com Deus. Senhor, eu vou dar ouvidos ao que o Senhor tem falado. Eu vou ouvir o que o Senhor tem falado e vou praticar. E eu quero neste ano construir um ano de bênção e de vitórias de mãos dadas com o Senhor. Fala com Ele agora. 2, 3 minutos. Fala com o Senhor sobre o teu projeto de vida. Pode aumentar mais um pouquinho a canção. Você que está em casa também faz essa oração aí. Ajoelha aí na sua casa e fala com Deus agora sobre o teu projeto de vida.